O livro Apocalipse Adiado, de James Penton, tem muitas informações importantes sobre as testemunhas de Jeová. Tem um parágrafo aqui que eu achei interessante, que diz assim: nenhum outro movimento sectário cristão tem sido tão insistente em profetizar o fim do mundo atual de um modo tão definitivo em datas tão específicas como as testemunhas de Jeová, pelo menos desde os mileritas e os adeptos do segundo adventismo do século XIX, que foram os predecessores milenaristas diretos das testemunhas. Durante os anos iniciais da sua história, eles encararam datas específicas: 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1920, 1925 e outras, como tendo um significado escatológico definido. Charles Taze Russell, o seu fundador, organizador e primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia, acreditava originalmente que 1874 tinha marcado o início da presença invisível de Cristo, que 1878 e depois 1881 veriam a mudança dos membros da igreja de corpos carnais para corpos espirituais, e que 1910 presenciaria o início dos problemas globais que levariam ao fim do mundo, um evento que ocorreria em 1914. Quando estas profecias falharam, tiveram de ser reinterpretadas, espiritualizadas, ou em alguns casos, completamente abandonadas. Porém, isto não dissuadiu Russell, nem os seus seguidores, de estabelecer novas datas, ou de simplesmente proclamar que o fim deste mundo ou sistema de coisas estava apenas a poucos anos, ou talvez mesmo meses de distância. Como Melvin Curry apropriadamente observa, a cronologia bíblica é a massa de farinha dos milenaristas. Pode ser esticada para se adaptar a qualquer tabela cronológica que se precise, ou pode ser reduzida a uma massa de datas e números sem significado, de modo que predições futuras possam ser modeladas a partir da massa inicial. Assim, durante mais de um século, o tema constante dos estudantes da Bíblia, Testemunho de Jeová, tem sido: o fim está próximo. Cristo revelar-se-á em breve para trazer destruição sobre as nações e sobre todos que se opõem ao seu reino messiânico. Realmente é isso que tem acontecido. As Testemunhas de Jeová, depois da data de 1925, chamou a atenção para a data de 1941, quando Rutherford, num congresso, disse que faltava apenas alguns meses para acontecer o Armagedon. Depois foi chamada a atenção para 1975. Era esperado que em 1975 se completaria 6.000 anos desde a criação de Adão e Eva, e então poderia começar o milênio. Depois, marcaram então para o fim do século XX. Eles acreditavam que antes de terminar o século XX aconteceria o fim do Armagedon. Então isso realmente não aconteceu. E as Testemunhas de Jeová continuam dizendo que o fim está próximo. Então é muito importante a gente analisar estas previsões e ter cuidado para não ser enganado com profecias que não têm fundamento na Bíblia, porque Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Então não se pode marcar datas. Nós temos que estar preparados, porque Jesus disse que vem como ladrão.
E o ladrão, quando vem, não marca o dia e nem a hora, ele vem de surpresa. Então nós temos que ficar preparado, de sobreavisos, vigilante, porque não sabemos quando ocorrerá a vinda de Cristo. Essa é a verdade.